a terceira aula do curso de formação de liderança. Hoje nós vamos trabalhar sobre a teoria das contingências ou teorias situacionais. O que nós observamos é que o mundo tem passado por um período de grandes mudanças, mudanças sem precedentes, com muitas implicações e trazendo muitas complicações para as organizações, para as igrejas e para toda a estrutura administrativa. Tudo que nós vimos até agora, aquilo que era considerado teorias administrativas, que eram consideradas sólidas, estão se tornando basicamente ultrapassadas ou inócuas em algumas situações. E isso há uma razão, elas não estão levando em consideração, não levavam em consideração o ambiente das organizações. Elas olhavam apenas para dentro, elas não olhavam para a localização geográfica, para a cultura, para o perfil dos consumidores, né, a tecnologia, os hábitos, a concorrência, a interferência dos estados. E tudo isso tem exigido uma nova forma de administrar. O mundo está mudando e a administração precisou então evoluir. Para compreender essa teoria, então, a teoria da contingência, nós precisamos primeiro saber o que é necessário, o que é contingência. Né? Contingência é uma situação incerta, eventual, que depende de diversos fatores internos e externos para serem resolvidas. Mas o foco principal da teoria da contingência é a análise do ambiente. O ambiente interno dentro da empresa, dentro da organização, e o ambiente externo, nos fazendo voltar os olhos para fora. Essa teoria examina como aplicar as diversas abordagens que nós vimos até agora, conforme as necessidades de cada organização, afirmando que o modelo de gestão adequado para cada situação, para cada ambiente, depende de um diagnóstico detalhado, de uma análise da situação, do problema e da composição do grupo e de fatores externos. Boa estrutura para uma organização pode não funcionar bem para outra organização. Aquilo que funcionava bem em um determinado período pode não funcionar bem no futuro, quando as circunstâncias mudarem. E quando nós botamos os nossos olhos nessa condição da teoria da contingência ou situacional, uma das coisas que nós precisamos refletir é como isso vai se encaixar dentro de um quadro eclesiástico, como isso se aplica dentro da igreja. Olha, a primeira, a primeira vista e um primeiro ponto que a gente precisa considerar é nem tudo que funciona e fez uma igreja crescer e se tornar uma igreja forte necessariamente pode ser aplicado em todos os pontos para uma outra situação. A teoria da contingência vai dizer que a personalidade do grupo, a personalidade individual e a somatória disso gera a personalidade do grupo. E essa formação vai interferir no processo decisório e vai modificá-lo. As contingências influenciam as estratégias, as estruturas, os processos. Essas questões que são trazidas vão influenciar o setor onde aquela empresa atua, onde aquela igreja atua e sempre vai alterar a forma como nós nos relacionamos. Ah, os principais pensadores dessa teoria da contingência, a gente vai listar alguns deles, e vamos começar pelo Alfred Chandler, que vai trabalhar a teoria da grande empresa. Ele vai dizer que, depois de muita pesquisa, ele vai dizer que as empresas que cresceram, que se tornaram grandes empresas, são aquelas que, primeiro, acumularam recursos. Segundo, elas racionalizaram os recursos, elas não gastaram de qualquer forma, elas souberam como gerir aqueles recursos. Depois elas usaram esses recursos para continuar o processo de crescimento. E quando elas continuaram a crescer e geraram mais recursos, elas voltaram a racionalizar o uso
para continuar promovendo a expansão. O que isso tem a ver? O que isso diz para a gente? Que a expansão e o crescimento é um processo que precisa ser continuado. E para ser continuado, a empresa e também a igreja precisa saber guardar, cuidar, zelar dos recursos, acumular recursos. E quando eu digo recursos, não apenas recursos físicos, materiais, financeiros. Ela precisa cuidar também dos recursos humanos, das pessoas que Deus trouxe para dentro dela, aqueles que possuem dons e talentos, que é aquilo que faz a igreja movimentar. Uma segunda pesquisa é do Bornes e do Stalkers, e eles vão trabalhar a questão do ambiente. E depois de muita pesquisa, eles vão descobrir, vão definir e separar as empresas em duas grandes áreas. As organizações que são mecanicistas, elas são marcadas por uma estrutura burocrática que se baseia só em tarefas, dentro de uma pegada mais de Taylor e Fayol, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Elas vão se adequar sempre à divisão de trabalho, à estrutura pesada de cargos dentro da empresa, uma estrutura um tanto mais burocrática. As decisões delas são centralizadas, elas são estruturas rígidas. E essas são as organizações mecanicistas. Mas há um segundo modelo de organização, que ele vai chamar de organizações orgânicas. Elas são mais flexíveis, com menos determinismo, menos rigidez, e quando se trabalha a divisão do trabalho, quando se pensa a divisão do trabalho, elas vão fazer isso de forma mais tranquila, conversando com todos. Tá? Os cargos se desenvolvem com maior interação, as decisões não são centralizadas, são descentralizadas e há uma valorização das pessoas enquanto realizadores das tarefas, do desempenho da atividade. Eles vão apontar, então, dentro da teoria da contingência, eles vão apontar alguns pilares. O primeiro pilar é o pilar ambiental. Não basta saber qual ferramenta usar, é preciso diagnosticar o ambiente, fazer escolhas que garantam condições de competitividade e de gestão. Outro ponto importante nesse pilar é a identificação da composição da estrutura interna das organizações, verificando se a organização está mais rígida, mais mecanicista ou se ela é mais orgânica. Tá? Um segundo pilar é o pilar da estratégia. E aí, dentro desse pilar da estratégia, o que ele vai pedir é observe a posição do mercado em consideração, considerando as empresas, né? Considere a posição do mercado, observe qual a relevância que aquela organização possui, analise quais são as forças, as oportunidades, as ameaças, a competitividade da organização, a defesa de nicho. Tudo isso nós pensamos esses pontos de estratégia quando nas aulas anteriores, lá no curso de gestão, nós falamos sobre planejamento estratégico. É bem aqui que se enquadra esse pilar, né, dentro de uma pegada de planejamento estratégico. Um terceiro pilar ainda é o pilar da tecnologia. Ele se manifesta fisicamente através de máquinas e equipamentos, a tecnologia sim, né? Ou também ela pode ser refletida em capacitação, conhecimento, estudo da pessoa. A tecnologia vai modificar o ambiente organizacional. Empresas com tecnologia rudimentar tendem à estagnação, enquanto aquelas que têm um alto desenvolvimento tecnológico têm um maior potencial de crescimento. Isso nos faz pensar a necessidade das nossas igrejas estarem atualizadas com as novidades que o mundo tem trazido. Né? Essa geração que está crescendo é uma geração extremamente tecnológica e as nossas igrejas não podem ter a mesma formação, o mesmo pensamento de 2, 3 séculos atrás e achar que isso vai ser o suficiente para atrair jovens e assim manter vivo e oxigenado a igreja. Nós precisamos, como líderes eclesiásticos, pensar melhor a questão da tecnologia e investir na tecnologia.
Um quarto pilar é a gestão. No modelo de gestão, é possível detectar se a organização possui um ambiente mais participativo, em que as equipes tenham relacionamento, os setores conversem de forma tranquila, qual a velocidade e a qualidade do processo decisório e daquilo que a igreja produz, como é que a empresa produz, né? Ou se há uma estrutura muito hierárquica, muito rígida, que vai diferir ou atrapalhar dentro do processo gestacional ali. O que vale a pena a gente considerar isso aí? Essas questões de gestão também vão trazer implicações quando a gente faz essa aplicação para dentro da igreja. Igreja que estão com uma estrutura hierárquica muito rígida, ou que o processo decisório está muito centralizado, muitas vezes na mão de um grupo pequeno, ou na mão do pastor, unicamente do pastor. Isso tem os seus benefícios, mas muitas vezes vai impedir que a igreja cresça e evolua de forma mais natural, mais orgânica, porque a tendência de centralização dos gestores vai impedir o crescimento natural da igreja. Um quinto pilar é a estrutura. E aqui, nessa questão de estrutura, é possível mapear qual tipo de estrutura a organização tem, quais são os objetivos mais relevantes que essa organização precisa atingir, quais são as incertezas que ela possui. E para ilustrar bem esse ponto aqui, a gente pode observar, voltar os nossos olhos para estruturas de grande porte e de pequeno porte. No primeiro caso, as estruturas de pequeno porte, as decisões tendem a ser mais simples, menos burocráticas, exatamente porque não possuem muita estrutura. E as decisões de grande porte, às vezes, elas vão estar bastante estruturadas, com regras, com normas. Isso vai aumentar o fluxo, vai melhorar o fluxo, vai organizar o fluxo decisório e vai ajudar na eficiência. Então, qual é a melhor estrutura? Olha, a teoria é de contingência, e para a gente definir qual a melhor estrutura, a gente tem que olhar todo o quadro, todo o ambiente e escolher qual o melhor se adequa à nossa realidade. Nós não podemos olhar para grandes igrejas e falar, eu vou repetir tudo que ela faz e nós vamos crescer como elas cresceram. Talvez isso funcione em parte, mas não 100%, porque o seu público, os seus membros, as suas ovelhas são diferentes das ovelhas daquela outra igreja na qual você está ancorando. O costume, a cultura, os valores daquela outra igreja podem ser diferentes da sua cultura, dos seus costumes, dos seus valores, do grupo em que você dirige.